Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico, ou em outras palavras, a termodinâmica básica. Durante a aula imediatamente anterior a esta, nós estávamos falando sobre o processo termodinâmico do tipo isobárico, que evidentemente está associado a uma transformação termodinâmica sob pressão constante. Então aqui nós temos o gráfico em duas dimensões, pressão versus volume. Aqui nós temos dois pontos, né? Cada ponto indicando a configuração de estado termodinâmico particular de um determinado fluido termodinâmico. Então, estado termodinâmico inicial, estado termodinâmico final, pressão mantida constante, pressão inicial igual a pressão final igual a P, o volume variando de volume inicial para volume final. Um caso similar a ser ilustrado é exatamente esse, um reservatório térmico, tal como deve ser um reservatório térmico, recebe energia térmica, recebe calor ou transfere calor para um outro sistema termodinâmico teste sem sofrer, sem se submeter a variações de temperatura expressivas e, portanto, mantendo aproximadamente a sua temperatura nesta troca. Então, aqui o reservatório térmico transfere calor, transfere energia térmica para esse fluido termodinâmico no estado líquido, e o que ocorre, considerando que todo esse aparato, todos esses sistemas termodinâmicos estão submetidos a um campo gravitacional do tipo constante e uniforme, certo? Tal como discutido nos cursos de mecânica clássica, especialmente aqui no nosso curso de fundamentos de mecânica clássica, inicialmente no formalismo de Galileu e Newton, apresentado em outra playlist, em outro curso concomitante a esse, também disponibilizado no nosso canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém, canal este sediado e hospedado na plataforma do YouTube. Muito bem, então aqui nós temos uma parede fixa diatérmica, permitindo então a troca de energia térmica entre o reservatório térmico e esse sistema termodinâmico de teste. Um cilindro dotado de massa M, submetido à ação do campo gravitacional constante uniforme, gerando então aqui uma força-peso sobre esta parede adiabática móvel e, portanto, não transfere energia térmica, não recebe energia térmica, não ocorre transferência de energia térmica, porém a parede é diatérmica móvel. Então, permitindo então a variação no parâmetro associado ao volume do fluido. Aqui também nós temos as paredes verticais, são paredes adiabáticas e fixas. Aqui nós temos uma pressão P gerada por essa força peso, por essa força normal aplicada sobre essa tampa, por assim dizer, móvel, adiabática. Então aqui ocorre uma transição de fase. Nós estamos considerando que o volume do fluido vapor é muito maior do que o volume do fluido líquido. Toda essa transformação ocorre sob pressão constante, e nós temos então, enfim, uma expansão isobárica do fluido termodinâmico, acompanhada concomitantemente com a transição de fase de estado da matéria do líquido para o vapor. Nesse caso, o volume aumenta e nós temos realização de trabalho do fluido termodinâmico sobre o meio externo, ou seja, sobre essa estrutura cilíndrica sólida dotada de massa M. Ocorre a transição de fase. Então esse é um exemplo importante do ponto de vista laboratorial, experimental, fenomenológico, do ponto de vista da engenharia química, né, da termoquímica, da engenharia mecânica. Então aqui da meteorologia. Então nós vamos agora apagar para tentar, com base exatamente nesse contexto da transformação termodinâmica do tipo isobárica sob pressão constante, nós vamos apresentar aqui um caso particular que está bem ilustrado aqui, está razoavelmente ilustrado. Então vamos, nesse contexto de uma transformação termodinâmica do tipo isobárica, nós vamos agora
Então, nesse exemplo, continuando o exemplo apresentado durante a aula anterior, nós temos aqui exatamente associado a uma expansão isobárica, evidentemente sob pressão constante e concomitantemente com transição de fase de estado da matéria do líquido para o vapor. Então nós vamos considerar aqui a pressão de 1 atm, ou seja, de 1 atmosfera, a temperatura de 100 graus Celsius, né? E vamos considerar aqui LV, L subíndice V, ou seja, isso aproximadamente 539 calorias por grama. Essa grandeza é denominada calor latente. Está subentendido calor latente de vaporização da água. Muito bem, então vaporização é uma transição de fase de estado da matéria do fluido do tipo líquido para o fluido do tipo vapor. Muito bem. Então aqui o calor, né, a quantidade de calor latente, essa quantidade de calor latente de vaporização associada à transição de fase é definida como massa multiplicado por esse calor latente de vaporização aqui. Então essa quantidade de energia térmica transferida nesse processo é assim definida. Então nós temos agora, utilizando a primeira lei, fazendo uso, usufruindo da primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor latente trocado nesse processo de transição de fase da matéria é igual à variação da energia interna do sistema termodinâmico mais a possível realização de trabalho termodinâmico. Então aqui nós podemos escrever, nós vamos escrever então massa, substituindo a massa do fluido no estado líquido transferido, transitado com transição de fase do estado de matéria para o estado de fluido do tipo vapor. Então massa multiplicado pelo calor latente de vaporização igual aqui a variação de trabalho mais a variação de energia interna do sistema termodinâmico. Nesse caso em particular, nós podemos sim escrever, vamos tentar ainda escrever aqui, que essa quantidade de trabalho termodinâmico pode ser definida como pressão multiplicado por variação de volume, Então, aqui nós temos essa quantidade de trabalho, pressão, nós estamos tratando como um sistema isobárico, né? Então, uma transformação de calor do tipo isobárica, aqui, uma transformação termodinâmica na qual a pressão inicial é igual à pressão final, é igual à pressão P, ou seja, trata-se de uma transformação termodinâmica sob pressão constante, ou seja, uma transformação termodinâmica do tipo isobárica. Então, aqui volume final menos volume inicial, indicando aí a variação de volume. Muito bem. Agora, vamos substituir aqui massa multiplicado por calor latente de vapor igual a pressão constante multiplicado por volume final menos volume inicial mais variação de energia interna do sistema termodinâmico, de modo que a variação de energia interna
do sistema termodinâmico é igual massa multiplicado pelo calor latente de vapor, calor latente de vaporização, menos pressão constante multiplicado por volume final, menos volume inicial. Então esta é a expressão, é a primeira lei da termodinâmica, notória e evidentemente adaptada, não é? Construída, elaborada aqui para descrever um processo termodinâmico, uma transformação termodinâmica sob pressão constante, em outras palavras, uma transformação ou um processo termodinâmico do tipo isobárico. Muito bem, aqui está a variação de energia interna do sistema termodinâmico. Vamos fazer uma importante e relevante observação. Então, vamos tentar escrever aqui. A variação de energia interna do sistema termodinâmico, vamos tentar aqui escrever a variação de energia interna do sistema termodinâmico em questão. Necessária para transferir o referido sistema para do estado líquido, estado de fluido líquido, para o estado de fluido vapor, do tipo vapor, ou seja, uma transição de fase de vaporização, pode razoavelmente ser compreendida sob análise em nível microscópico, como, vamos continuar aqui, como, dando continuidade, como a energia utilizada, para romper, quebrar e desfazer as forças ou interações do tipo atrativas entre as moléculas
H2O no estado líquido, no estado de fluido líquido. Então, aqui mais uma vez ressaltando a observação, essa variação de energia interna é igual à massa do sistema termodinâmico multiplicado pelo calor latente de vaporização medido em laboratório, aproximadamente 539 calorias dividido por grama no caso da molécula de água, menos pressão constante multiplicado por volume final menos volume inicial, considerando aqui uma pressão constante de 1 atm, ou seja, pressão em nível do mar, temperatura de aproximadamente 100 graus Celsius. Então essa quantidade, essa variação de energia interna do sistema termodinâmico é necessária para transferir, ou seja, para conduzir o sistema do estado de fluido líquido para o estado de fluido de vapor. E essa quantidade pode razoavelmente, essa variação de energia interna pode ser entendida ou compreendida razoavelmente sob análise em nível microscópico, que a termodinâmica não faz análises do tipo microscópica, em nível microscópico. A termodinâmica faz uso de parâmetros, de variáveis termodinâmicas, a saber, pressão, volume e temperatura, entre outras, sempre considerando, sempre fazendo e apreciando o sistema termodinâmico no seu contexto macroscópico, certo? A partir de grandezas termodinâmicas que analisam resultados relacionados a valores médios, os quais geram pressão, temperatura, por exemplo, e então a termodinâmica analisa valores médios e termina analisando e completa a análise desse sistema formado por um número de N mols, ou seja, do múltiplo da ordem ou múltiplo de mols de uma determinada mols de partículas que compõem um determinado sistema. E então a termodinâmica se preocupa não com partícula com cada partícula da interação de uma partícula com as demais. Pelo contrário, a termodinâmica analisa os valores médios associados à pressão, temperatura e volume e encontra outras grandezas as quais dependem de pressão, volume e temperatura e faz uma análise em nível macroscópico, jamais em nível microscópico, certo? Mas aqui, sob análise, sob apreciação em nível microscópico, essa energia pode ser entendida como uma energia utilizada para romper, quebrar e desfazer as forças ou interações do tipo atrativas entre as moléculas de água. Então essa variação de energia interna é capaz de romper, de desfazer, de quebrar as forças ou interações do tipo atrativas entre as moléculas de água e quebrando essas forças atrativas, então permitindo que a água transite, sofra, se submeta a uma transição de fase de estado de matéria do estado de fluido líquido para o estado de fluido do tipo vapor. Muito bem, então vamos encerrar neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.